Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental. E o nosso tema de hoje é um tema um pouco conhecido, porém polêmico, que é o alcoolismo. É uma doença como outra qualquer. É uma doença primária, crônica, progressiva e que se não for detida, ela é fatal. Primária por quê? Porque já nasceu com a pessoa, né? Não é que alguma coisa causa alcoolismo em nós. Por isso que não é uma doença infecto-contagiosa que você pega tomando no mesmo cafezinho, no mesmo copo que um alcoólatra bebeu a sua pinga. Não. É uma doença que já nasce geneticamente dentro de você de forma latente. Se as coisas à sua volta fizerem você beber, você começar a beber, essa doença é ativada, é o que a gente chama de epigenética. E aí essa doença ela é primária por causa disso, ela não é secundária a nada, né? E ela é crônica, né? É primária e crônica. O que significa isso? Que ela não é aguda, né? Doença aguda é aquela que você pega, passa muito mal, ou você sara tudinho, ou você morre tudinho. A doença crônica não, é aquela doença que vai entrando devagarinho na sua vida e até gostosinho no começo. E quando você menos espera, você vai morrer com ela. Talvez não morra dela, se você se tratar, mas morre com ela. E ela é progressiva. Mesmo você se tratando, ela vai por dentro de você te corroendo. Se você não tratar, ela vai te consumindo, trazendo lesões biológicas, psicológicas, sociais e espirituais. E se você não deter essa progressividade, vai levar à morte. Por isso que ela fala que ela é fatal. E normalmente o dependente químico de álcool morre de três maneiras, né? Ou é a morte morrida, ou é a morte matada, ou é o morto-vivo, né? A morte morrida é simples de entender, né? Falência de múltiplos órgãos e o corpo para de funcionar. A morte matada, que é o que mais mata o alcoólico, é acidente de trânsito, briga no boteco, acidente de trabalho, né? E o morto-vivo é aquele que sobrevive à morte morrida e à morte matada, lesa os neurônios, fica demente, que não fosse um Alzheimer causado pelo álcool, e fica sendo um peso para a sociedade, porque para essa sociedade ele morreu. E para a mesma sociedade ele está vivo. Alguém vai ter que cuidar dessa criança de 70 quilos, né? Que não sabe comer direito, nem dormir ou se vestir direito. Porém, apesar desse quadro sombrio, que é uma doença primária, crônica, progressiva e fatal, ela é tratável, né? Vamos dizer assim. Dá para você recuperar. Não tem cura, tá? Mas dá para recuperar. E aí a gente fica pensando assim, quais são os sinais e sintomas dessa doença, né? Como é que você faz o diagnóstico para poder começar a tratar? Você pode pedir todos os exames que você quiser de sangue, agora está na moda, eu tenho visto aí o pessoal dos convênios médicos pedir tomografia de corpo inteiro, eu não entendo, está virando moda isso, né? Mas você pode fazer o que você quiser que não vai achar nada nos exames. O que faz o diagnóstico é a história natural da doença. Assim como acontece, por exemplo, a história natural de quem tem verme, né? Mora num lugar que não tem saneamento básico e é onde eles fazem a plantação para comer, é o mesmo lugar onde eles fazem as fezes, onde eles vão evacuar. Mecanismo de mão-boca contaminado com ovos de vermes, vai ter verme. Essa é a história natural chamada mão-boca da verminose. Na dependência química também tem isso do álcool. Primeiro é a fase do uso, né? Quando a pessoa aprende a usar o álcool e começa a, assim, criar em sua volta uma epigenética que vai ativar a sua genética se ele tiver. Essa é a fase do macaco, porque normalmente as pessoas que têm tendência à dependência química, quando usa álcool, fica muito diferente do que aquela alegriazinha que as pessoas têm. Depois ela vai continuar bebendo e precisando de doses cada vez maiores, já é a fase da manifestação da dependência. Precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. E aí começa a ter lesões cada vez maiores. Tem os apagamentos, né? Bebe todas, apaga, acorda em casa e não sabe o que aconteceu, né? E a terceira fase é a dependência química propriamente dita. Na segunda fase a gente fala que é a fase do leão, porque as pessoas que gostam do alcoólatra vão conversar com ele. Ô pai, eu estou bebendo demais. Ô mãe, o que é isso? Ô meu filho. E ele se defende de maneira violenta, gritando, xingando. É por isso que as pessoas, tem muito de mulheres de alcoólatras de olho roxo frequentando a delegacia da mulher, por causa dos seus maridos alcoólicos, né? É a fase do leão.
E aí depois vem a terceira fase, que é a dependência propriamente dita. Precisa manter uma certa quantidade de álcool no sangue, senão começa a tocar pandeiro sozinho, tem tremedeira. Aí a gente fala que é a fase do porco, porque ele já não tem mais respeito por si, perdeu a dignidade, perdeu o trabalho, perdeu a família, às vezes está até morando na rua, ou a família, por pena, por não desconhecer, não querer problema em casa, paga para ele dormir num quartinho em qualquer lugar e dá um dinheiro para a padaria, dá um marmitex para ele, que ele vai lá na padaria e troca por pinga, né? Essa é a doença primária, progressiva, crônica, progressiva e fatal, porém tratável. Qual é o tratamento? O tratamento, a primeira coisa é que o dependente químico queira se tratar, né? E aí todos querem, né? Tem fila aqui no meu consultório, nós queremos se tratar. Não, eles não querem. Eles se sentem mais doentes quando começam a parar de beber do que quando estão bebendo. Mas quando eles percebem que está perdendo o controle da vida e aceitam o tratamento, então nós vamos apresentar para ele um programa de recuperação. A princípio, eles vão ter que fazer um programa que começa com a desintoxicação física, né? E é parar de beber, repor vitaminas, se alimentar, hidratar, ver todas as lesões que ele já tem em tubo digestivo, no fígado, no pâncreas, no sistema nervoso. Estando melhor, essa é a tal da síndrome de abstinência aguda, que demora de 7 a 10 dias, nós vamos começar a tratar dele com a síndrome de abstinência demorada, que demora de 2 a 3 anos, que é o corpo, o cérebro, se adaptando a viver sem o álcool. Neste período é que ele também coloca para ele o programa de recuperação evolucionário, que é onde nós vamos dando instrumentos, instruções e instrutores para ele poder, primeiro, viver abstinente, como evitar o primeiro gole. Depois, aprender a viver sóbrio, recuperar a sua qualidade de vida e voltar a ter uma vida produtiva. É um programa que tem como base principal os 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos, que é uma irmandade de homens e mulheres que sofrem do mesmo mal, que surgiu em 1935 pela fundação do Dr. Bob e Bill Wilson e que funciona até hoje em todos os lugares do planeta Terra. Ou seja, essa irmandade ela é mundial e é o método que mais funciona para o tratamento e a recuperação da dependência química do álcool. Feito isso, ele vai depois participar de um processo para prevenir a recaída. É o programa de prevenção de recaída, que provavelmente ele vai fazer isso por toda a vida, com a ajuda do grupo de Alcoólicos Anônimos e também com a ajuda dos familiares, que também vão precisar se tratar nos grupos de Al-Anon. Já que existem os Alcoólicos Anônimos, existe o Al-Anon, que é para ajudar os familiares também a desfazer as suas mágoas, os seus ressentimentos e todos os seus traumas e neuroses desenvolvidas por conviver com uma pessoa que elas amam, mas que tinha uma doença grave e de difícil tratamento. Porém, tratável, porém, recupera. Não cura, mas recupera. Recupera o quê? A qualidade de vida e a convivência social.